O Instituto sempre buscou, desde a sua construção, essa integração do homem. E é muito interessante porque foi fundado o DAE, que é o Departamento de Assistência Espiritual, exatamente para auxiliar nessa obra, nesse trabalho. Nós sabemos que a sociedade está muito adoecida, né? E o trabalho intenso que o DAE faz junto ao Instituto, sempre em parceria, é o trabalho de ajudar o nosso paciente a entender como reduzir esse adoecimento. Para o paciente é muito importante, porque é uma coisa que a pessoa precisa, é um diferencial que esse hospital tem. Começa agora o DAE Convida, com o tema Cristo Jesus, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Mais uma vez nós aqui estamos, desta vez, mais uma vez, para falar daquele grande personagem que é Jesus, e nos lembrando que, até por essa época que aqui estamos, na época que nós comemoramos o Natal, nós vamos lembrar um pouquinho o que significa esse Natal para a gente. Nós sabemos que nós tivemos o personagem Jesus, que é o personagem histórico, e que ele veio nos trazer a mensagem de Deus, que já havia chegado para a gente de alguma forma, mas ele veio trazer, nos ensinando melhor a entender a mensagem. Nós temos que nos lembrarmos de que, quando Jesus veio na data que se coloca. Antes dele, nós tivemos Moisés. Mas antes de Moisés, o povo de Israel já estava vindo, já estava aqui. E esse povo de Israel já tinha com eles, trazendo com eles aquela crença num Deus único. E é exatamente por isso é que se fala aqui, por que Jesus veio no meio do povo hebreu, ou do povo de Israel, como queiram também. Na verdade, ele veio porque foi o povo que, desde o início, chegou trazendo aquela crença num Deus único. E que aquele povo que existia de outras raças tinha aquela já crença em deuses, e não em um só Deus. E essas primeiras lições que veio dos conhecimentos, porque não havia escrita, a escrita só aconteceu com o povo sumério lá atrás. Então, antes disso, o que tinha? Aquelas leis, aquela referência que até a época de Jesus falava-se muito do conselho dos anciões, que é o que se falava nessa lei antiga, que era uma coisa que era passado de pai para filho, porque não tinha ainda escrita. Cerca de 1.200 anos antes de Cristo, é que Moisés, saindo na época até de Ramsés II, lá do Egito, que ele sai e que vai levando o povo hebreu, saindo do cativeiro no Egito e em busca da terra prometida, aí é que o Moisés, que já tinha um conhecimento de escrita e de outros que já tinham, é que ele veio trazendo rumo a Canaã, que seria a terra prometida, e ele, com esse povo, é que ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. E Moisés veio trazendo aquele povo que saiu do Egito, que hoje a distância a gente percorre em cerca de 3 horas de carro. E naquela época eles levaram 40 anos para chegar. E isso de uma forma para se entender. Por quê? Muito daquele povo, aquelas gerações, já estavam há 400 anos no Egito.
eles assumiram um pouco daquele de deuses, semideuses, aquilo aí. Então, ou seja, tinha que se mudar as gerações para não entrar aquele povo que ainda estava meio dividido. Ele tinha a história que os pais contavam, vinham passando, e ele chegando até eles, e eles não conseguiam. Moisés recebeu os 10 mandamentos, e com o povo dele, ele foi juntando aquilo que tinha do oral e trazendo junto com o escrito, que são os 5 livros do Pentateuco de Moisés. Lembrando que Moisés não conseguiu chegar em Canaã, ele não entrou em Canaã. Ele, na linguagem comum, morreu antes. Quem ficou continuando foi Josué, que à época tinha 18, 19 anos, para até eles chegarem lá. Para nós ficou essa história que, com Moisés trazendo o conceito de leis, as leis, os 10 mandamentos, o que tem? Com Moisés chegou o conceito de justiça, porque o Pai, vamos lembrar um pouquinho de Deus. Deus não criou só o nosso planeta. Deus é o criador do universo. E o universo tem N mundos, N planetas em condições de vida, e que já estavam muito mais adiantados que o nosso planeta. Então, o que acontecia? Eles trouxeram aquele conceito para eles, para nós, o conceito de justiça, porque o nosso planeta estava começando a sair da infância, para começar a aprender que era trazido de tempos em tempos. Aí vamos lembrar que 1.200 anos antes da época que se fala de Jesus. Jesus tem-se para nós que seria o ano zero, mas na verdade não foi dessa forma, porque Jesus nasceu, a gente tem que ele nasceu na época que imperava Herodes o Grande. E Herodes morreu cerca de entre 4 e 6 anos antes de Cristo. Se nós sabemos da história que ele morreu nesse período, e que lembra que Herodes mandou matar as criancinhas de 1 a 2 anos. Então, ou seja, se ele morreu, vamos colocar 4 anos antes, mais 2 anos, 6 anos. Então, Jesus começou a obra dele não com 30 anos e morrendo aos 33. Nós temos que somar mais 6 anos aí. Então, Jesus, isso quem nos informa é a ciência hoje, pesquisando, e Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, nos deixa bastante claro isso, o Dionísio, é bispo, sei lá, esqueci o nome, eu sei que é Dionísio, quando ele foi voltar a essa terra lá atrás, ele errou esse cálculo. Então, colocou isso. Mas o 1.200 está mais ou menos certo. A ciência já colocou isso. O de Jesus, o nascimento dele, foi a época que foi a Belém, e que esse recenseamento é colocado mais ou menos nessa época, que eu teria que ido lá. E a outra coisa, se a gente for pensar que as distâncias naquela época eram percorridas, na maioria das vezes, a pé ou a cavalo, se os reis magos, por exemplo,
levou muito mais tempo para chegar e Herodes estava vivo ainda. Então, ou seja, levou mais tempo. Mas com toda essa saída, ficou colocado que, se a gente for colocar as revelações, então a primeira revelação seria de Moisés, que é trazendo para nós o conceito de justiça. E para depois vir Jesus, que aí ele veio como um personagem da história, um Jesus que nós chamamos histórico, e que ele veio trazer, nos ensinar a conhecer essas leis e a respeitar essas leis, para depois ir trazendo o conceito maior, que é o conceito de amor. Esse conceito de amor é que ele veio como Cristo vivenciando, nos ensinando como um modelo e guia para nos ensinar a prática do amor. E é interessante isso, porque dentro do conceito de justiça, nós temos que lembrar uma coisa, que a justiça não pede licença, ela chega e cobra. Mas o amor não, o amor é eleição, a gente tem que querer. Por isso que Jesus, em nenhum momento, ele impôs aquela lei, mas ele começa, eu gosto antes de chegar nisso aí, lembrar ele desde o início, quando ele nasceu, e ele, aos 12 anos, muitos se lembram da passagem na Bíblia, que nós vamos de novo pensar na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia que nós temos hoje, as interpretações, houve muita alteração, muita modificação. Mas, se a gente fizer aquilo que Jesus ensinou, no sentido de tirar o espírito da letra, no sentido de sentir aquilo que está ali, nós ainda temos instrumentos para nos santificarmos. Não tem como. Nós conseguimos isso. E lembrando que, dentro disso, ele com 12 anos, em que o povo foi a Jerusalém, e Jesus ficou para trás. E Maria e José ficou procurando, achou que estava com fulano, estava com outro, aí quando eles viram que não achava, aí viram que ele ficou esquecido em Jerusalém. Então eles voltaram, buscando e encontraram entre os doutores. E aí Maria, como toda boa mãe, fala com ele: ô meu filho, como você faz isso com a gente? A gente estava preocupado. Ele simplesmente responde para ela assim: por que me perguntas? Não vês que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Ou seja, com 12 anos, ele já pensava no lado espiritual. Ele estava conversando entre os doutores, que eles ficaram encantados com ele, e ele responde para ela: não vês que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Hoje, a gente já, mais para lá, de mais para cá, a gente ainda se pergunta: será que nós estamos sabendo cuidar dos negócios do pai? Nós temos que lembrar que a época antiga dos anciões, daquele povo, Moisés, Deus era mais um personagem muito mais para ser temido. Amado era muito mais difícil. E Jesus veio nos ensinando a amar o Pai. E ele já começa nisso aí. Ele já começa fazendo isso. Não vês que me convém. Então, ele começa no ensinamento dele. A história, a Bíblia em si fala muito pouco de Jesus, esse pós-10 anos, 12 anos. Tem a passagem do Evangelho que falava que
Jesus crescia em graça e sabedoria. E não se fala muita coisa. Nós temos algumas coisas na obra espírita, porque na obra, na nível de ciência, nível dos historiadores, fala-se muito pouco. Nós temos um historiador judeu, que é Joséfo. Ele é o único que fala, porque ele viveu no primeiro século em Jerusalém, lá em Jerusalém. Então, ele coloca alguma coisa na parte do livro que fala de a história do povo hebreu, que fala das antiguidades. Então, ele coloca dele, mas ele vai continuando, que isso, para nós, não vai importar muito. Esse tempo que passou, porque ele cresceu, a única coisa que a gente vai lembrar é que muita gente questiona se ele teve irmãos, se não teve, quem que foi. A gente sempre coloca, a gente percebe atenção uma coisa, ele era considerado o primogênito. Ora, se Maria não teve outros filhos, ele não seria o primogênito, ele era o filho único dela. Então, com o raciocínio, a gente já consegue chegar nesse ângulo. Mas tem passagens que ele começa, ele nasceu 6 meses depois de João Batista. Fala-se quando ele foi começar vamos falar, o mandato de amor dele, ele foi batizado por João Batista. E coloca-se que ele foi batizado, mas ele não batizou a ninguém. Os discípulos dele é que batizavam. A gente tem que lembrar que a maior parte dos discípulos dele foram discípulos de João Batista primeiro. João Batista, lembrando, filho de Isabel e Zacarias, Isabel, prima de Maria, e que Maria foi visitar Isabel quando ela estava para ganhar, para ter o João Batista, e ela foi, e Isabel fala com ela que o filho dela, que estava no ventre, havia sentido a presença de alguém com ela. A gente, de Maria, fala-se, a Bíblia fala muito pouco, mas tem um trecho de Maria que é assim, se a gente pudesse, nós como mulheres, pudéssemos fazer como ela, porque quando o anjo Gabriel anuncia para ela que ela seria a mãe de Jesus, e que ela fala, né? E ela coloca assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Ou seja, se a gente pudesse, todos nós, nos considerarmos servas e servos do Pai, seria maravilhoso. Mas aí Jesus, logo em seguida, que ele passa pelo batismo, ele passa aquela passagem que muita gente questiona também, que seria a da tentação, que ele passou, que ele foi fazer, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, e a gente pensa nisso aí, tá, tudo bem. Vamos imaginar que não tenha acontecido isso. Mas vamos tirar pelo lado simbólico e ver o que isso traz para a gente de ensinamento. Por exemplo, jejuou 40 dias e 40 noites. Quando Satanás fala com ele, se és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ora, ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, ele estava com fome. É ou não é uma tentação? De exercer
toda aquela autoridade, o conhecimento que o Cristo tinha, porque o Cristo, um espírito para chegar à condição de Cristo, ele, depois que ele chega à condição de espírito puro, ele ainda leva ainda alguns bilhões de anos aprendendo para chegar à condição de um Cristo. E lembrando que a ideia crística é universal. Todos os planetas, existe um Cristo que é responsável por aquele planeta. E ele tem que querer. Então, quem estuda a doutrina espírita, que for lá na escala espírita, vai ver isso. Agora, essa informação de muitos anos, ela está nas revista espírita de Kardec. Elas foram escritas em 1800 e um pouquinho, por aí. Me parece que é São Luísa que escreveu essa mensagem. Eu não me lembro agora com certeza, mas me parece que é. Então, dentro disso, a gente percebe que, no momento das dificuldades, colocou, mas ele não aceitou. Que também que estava escrito que ele não iria fazer aquilo. Nós lembramos que lá no Monte Calvário, quando antes dele ser preso, que ele vai fazer a prece, ele pede, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se segundo a sua vontade, e não a minha. Olha a posição de um Cristo. Ele antevendo tudo aquilo que ele iria passar, do suplício, da crucificação, daquilo tudo, ele ainda fala, faça-se segundo a sua vontade, e não a minha. Então, ou seja, ele, desse ensinamento, ele veio para mostrar para a gente, ele inclusive sintetizou os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao próximo como? Como a si mesmo. Ou seja, se eu não me amar, não tem como eu amar o próximo. E se eu não amar o próximo, não amar o meu irmão, não tem como eu amar a Deus. Ele não é o nosso Pai? Se eu não amo o filho dele, o outro filho dele, Jesus, em duas parábolas, ele ensinou muita coisa para a gente, no sentido de nos ensinar caridade. A caridade plena é o amor consubstanciado. O Pedro, na carta dele, acho que, se não me engano, é 2 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele fala que como é que é? Que ele coloca nessa diferença sobre a caridade. Gente, eu vou pegar na Bíblia aqui, enquanto eu vou falando outra coisa, porque fugiu completamente a expressão que ele fala. Pedro. Um pouquinho só. 1 Pedro. Não, então no primeiro. Só não estou nessa Bíblia, eu não estou encontrando aqui, não.
Na verdade, é que ele mostra que a caridade cobre a multidão de pecados. É aí que ele fala, eu queria achar a expressão correta, e não estou achando, e vai demorar muito. Mas a caridade cobre a multidão de pecados. Ou seja, a caridade plena é o amor é que cobre a multidão de pecados. Então, se a caridade cobre, a caridade plena é. E nós temos que lembrar de uma coisa. Quando ele fala que é amar a Deus e ao próximo, mas nós temos que aprendermos que aí a gente vai se questionar quem é o próximo. Aí, de acordo com a nossa conveniência, é que nós vamos achar quem é o próximo. O próximo é os meus, é da minha família. Nós vamos lembrar que não, nós temos que lembrar de ser o próximo do outro. Jesus mostrava muito para a gente que a gente tinha que sentir para poder entender. Lá no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, essa passagem, esse trecho, não está na Bíblia, só tem nesse livro do Humberto de Campos. Mas tem a passagem na Bíblia que está lá no João, capítulo 3, em que ele fala que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Tem esse trechinho que o Humberto de Campos fala, que não está na Bíblia, por aí a gente vê que tem algumas coisas diferentes, mas ele fala que Nicodemos era um dos anciões, dos sacerdotes lá, ele vai encontrar com Jesus e chega lá, quando Jesus encontra, ele fala com Jesus assim, mestre, bem sabeis que és mestre, porque ninguém consegue entender, falar as coisas do jeito que tu falas. Mas, por mais que eu tente estudar e entender, eu não consigo ver o reino do jeito, entender o reino do jeito que o senhor entende. Aí Jesus vira para ele e fala assim, entender, Nicodemos, primeiro é necessário sentir. Ou seja, tudo que eu quiser modificar, entender, eu tenho que sentir. Eu tenho que entrar. E Jesus nos mostra isso numa parábola. Essa parábola, a Febe a considera como a parábola que embasa os trabalhos de... eu hoje estou bem, viu? Estou incomodada. Os trabalhos de assistência social. A assistência social, em que se distribui, cuida do outro, só que para o espírita, ele fala que lá na FEB é assistência social, a ciência e promoção social espírita. Porque você não pode fazer só a assistência social sem promover aquele que recebe. Você tem que ajudá-lo a mudar de vida. Então, essa parábola é a parábola do bom samaritano. E como que a gente percebe, no final da parábola, que Jesus pergunta para o doutor da lei, quem foi como, agiu como próximo, quem daqueles três agiu como próximo daquele ferido? Ele perguntou, o levita, o sacerdote ou o samaritano? O doutor da lei não teve coragem que era falar o samaritano. Ele falou que foi aquele que agiu com misericórdia para com ele. Então, por aí a gente vê que ele vai. Mas quando ele fala da parábola, ele fala que descia um homem de Jericó, de Jerusalém para Jericó. Descia. Descer, a gente considera o quê? Que Jerusalém é considerada a cidade dos valores espirituais.
Jericó, como era uma cidade de muito comércio, então era dos valores materiais. Alguém que desce de Jerusalém para Jericó, que realmente a nível de altitude, a Jericó ficava mais baixo, Jerusalém no alto, mas se a gente levar para o outro ângulo, pelo lado espiritual, a gente vai lembrar que ele desceu, ele perdeu a vibração dele, ele desceu dali, aquilo ali. Então, ele caiu em mão de salteadores, que fizeram e aprontaram com ele. Interessante que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, e era quem conhecia, detinha as leis, tinha condição de fazer, mas um samaritano que ia de viagem, ou seja, tinha um objetivo, chegou ao pé dele e moveu-se de íntima compaixão. Tratou das feridas dele, pensou com azeite e vinho, colocou, algumas traduções falam no jumento, outras falam camelo, é um dos dois. Na época, o cavalo ainda não tinha muito por lá, não. Mas ele levou para uma hospedaria, onde ele ia ficar, deixou lá, pediu que cuidasse, e seguindo rumo ao outro dia, ou seja, ele continuou seguindo a viagem dele, ele deixou 2 denários, dois dinheiros, com o dono da hospedaria, e pediu para que cuidasse dele, e que se ele gastasse mais, quando ele voltasse, ele pagaria a diferença. Então, nisso tudo que se mostra que ele em nenhum momento perguntou para esse homem que estava caído quem ele era, como que ele chamava, o que ele estava fazendo ali. Ele não pergunta nada. Ele simplesmente cuida dele e não larga ele lá, não. Leva para um local onde ele poderia ser melhor cuidado. Por exemplo, lá ele teria uma cama para dormir. Teria alguém que daria comida. E ele ainda se pensou na volta. Então, ou seja, é uma situação que ele agiu como próximo. Ele não preocupou se o outro era próximo dele, ele foi o próximo dele. É isso que nós temos que fazer, o ensinamento dele. Porque Jesus tinha essa coisa dele ensinar e colocar para a gente o que a gente tinha que fazer. Ele teve um momento que eles perguntaram para ele, perguntou, bom mestre. Ele falou, por que me chamais bom? Bom é o Pai que está no céu. Mas vós me chamais mestre e dizeis bem porque eu o sou. Em todos os ensinamentos dele, ele falava isso. Ele tem a respeito das leis, não cuideis que vim destruir a lei, não vim destruir, mas cumprir. Ou seja, ele veio ensinar a cumprir. E ele ainda coloca que o sábado era uma coisa sagrada para o povo judeu. Eles não podiam fazer nada. E Jesus já colocava diferente, ele colocava que o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi criado por causa do homem, porque ele não tinha pena do outro. Ou seja, o escravo, se não fosse o sábado, ele não pudesse fazer nada, o sábado o escravo teria que trabalhar direto, não teria descanso. Então, por isso que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Outra coisa, ele fala que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando ele fala da água viva, e ele fala que ela está explicando para ela e ela pergunta para ele que eles tinham lá um monte de gerizim
que era o templo do samaritano, e que ela falava que foi ensinado para eles que eles tinham que orar no Monte de Gerizim, e não em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. E aí ela pergunta para ele, onde que ela deveria orar? Aí ele fala com ela, dia virá que orarás ao Pai em espírito. Ou seja, nós não precisamos de um templo. Nós temos um templo interno, que é o nosso coração. Por isso que eu vou orar em espírito. Eu vou orar aqui dentro. Porque se eu precisar de orar para o Pai, eu precisar de uma igreja, de um templo, e sem isso aqui, é sem nenhuma coisa com o outro, não são as diferenças. Nós aprendemos com os diferentes. Então, eu não tenho que colocar o errado por causa da diferença, não. Simplesmente eu tenho que entender isso. Ele acredita do jeito que ele está acreditando, e ele estava passando a mensagem no momento em que ela estava pronta para receber. Ela perguntou. E outra coisa, ele continuou e os apóstolos tinham ido à aldeia comprar alimento para ele, e ele ficou lá esperando. Quando eles voltam e vêm trazer a comida, ele recusa. Os apóstolos questionando, mas mestre, você não comeu nada e ficou esperando, agora o senhor não quer? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, nós temos, lembrando dele no Sermão da Montanha, nós não temos que nos preocupar com o que havemos de comer ou de beber. Aquilo que tiver, a gente vai, e se a gente tiver ouvindo, a fome passa. Se bem que ninguém escuta sermão de barriga vazia, né? Mas mesmo assim. E aí a gente tem que lembrar que para a gente entender isso, tirar lá do meio deles, o que eu tenho que fazer para entender, para tirar o espírito da letra? Quando tem alguma coisa na Bíblia que realmente às vezes é complexa, a gente custa para entender. Aí o que a gente faz? A gente lembra, não pega a tradução literal não, porque fica difícil, mas eu pego naquela tradução o que significava aquilo para aquele povo naquela época. Pegando aquilo que significava para eles naquela época, eu trago para nós aqui agora. E o que significa isso para mim hoje? É aí que nós vamos sentir e entender. Então, dentro disso, nós até, o tempo está quase no fim, tem um trechinho aqui que eu vou colocar, que durante muito tempo, eu posso falar de mim mesma, que durante muito tempo a gente via só Jesus crucificado, né? Pensava em Jesus morto. Aí a gente pensa como que é complicado. Aí eu estou com um trechinho aqui que a gente vai analisar um pouquinho isso, né? Que a doutrina de Jesus é caminho de paz, roteiro de amor, estrada de esperança, roteiro de fé em demanda do porvir espiritual. Ou seja, nós temos que manter em nosso culto mental não o Cristo crucificado, o corpo coberto de chagas sangrentas, mas o Cristo Espírito de aura resplendente. O Cristo redivivo que se ergue belo e sublime nas páginas rutilantes do Evangelho, para a mais confortadora e eficiente mensagem de educação moral já enviada à humanidade. Então, em vez de Cristo morto, irradiando tristeza e dor, atemorizando os homens com a maldade do mundo, nós temos o Cristo vivo, irradiando estímulo
irradiando esperança, irradiando tranquilidade, apresentando sempre o sorriso de bondade que interpreta a infinita grandeza de Deus, a inteligência suprema. Jesus não foi escravo da amargura nem pregoeiro do pessimismo. Não nos afirmou que o destino do homem é a dor e o sacrifício, mas que o sacrifício e a dor prepara o homem para uma vida espiritual mais extensa. Ensinou-nos que sofremos não porque somos responsáveis pelo pecado original, mas porque o sofrimento é consequência da ignorância em que ainda nos debatemos. À medida que vamos compreendendo a vida, nós nos iremos libertando das cadeias da evolução. Através do aperfeiçoamento das nossas condições morais, são elas que determinam o apuramento do espírito. Porque nós temos que lembrar que a inteligência intelectual vem antes da moral. Porque é necessário que sejamos inteligentes para entender que fazer o bem faz bem. Então, nós temos que lembrar que a dor nos vem não como castigo, mas como imperativo de compulsória melhoria moral. É isso que Jesus veio nos ensinar, a modificar o nosso jeito de ser. Porque muitas vezes nós estamos sofrendo, não é porque Deus quer, não é porque Jesus quer, é porque nós não sabemos ainda. Então, muitas vezes, a dor é que nos ensina, né? A gente lembra o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. É dentro disso. Então, a melhoria moral. Não nos disse Jesus, devamos todos aceitar passivamente o jogo do desalento e da miséria. Ele mandou-nos o Espiritismo. E aí, ele mandar o Espiritismo, nós vamos lembrar da frase dele. Ele fala que muito tenho para vos dizer, mas vós não podeis entender agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que o Pai em meu nome há de enviar, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, porque ele não falará de si mesmo. Ou seja, a doutrina espírita, ela veio para nos ajudar a entender a fala de Jesus, para entender o Cristo nos ensinando. Por isso que o Consolador prometido, ele tem essa condição. Agora ele fala, nos lembrar. Para a gente lembrar, eu tinha que estar lá, né? Então, vamos lá. Então, ele mandou o Espiritismo para nos esclarecer melhor a razão da dor, das desigualdades, das contradições da vida terrena e explicáveis pela lei de causa e efeito. Ou seja, a razão da dor, por que eu sofro? As desigualdades, por que tanta diferença? Né? Contradições, por que um contando, o outro sem nada? Um esbanjando e o outro passando fome. É isso que nós temos que lembrar, que ele vai nos ajudar. E aí, nós temos que lembrar que a reencarnação é que se serve para nos levar ao cadinho kármico do aperfeiçoamento progressivo. Porque aí eu vou, para falar da encarnação, eu vou lembrar de uma frase dele, em que ele fala assim, que reconcilia-te com o teu adversário depressa, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te encerre na prisão. E dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo, ou seja, o último centavo, vamos colocar assim. Nós temos que lembrar
O adversário não é inimigo. Muitas vezes nós tratamos o adversário como inimigo. Se a gente não trata nem ele como próximo, eu trato o adversário como inimigo. E ele não é. Então, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz. Quem que é esse juiz que vai julgar? Jesus tem uma passagem que está em João, ele fala assim, eu a ninguém julgo, há um que vos julga, e esse é Moisés. Por que é Moisés que vai julgar? Porque Moisés é que trouxe o conceito de justiça. A justiça é que julga. Então, eu a ninguém julgo, a um que vos julga, esse é Moisés. Nós temos dentro de nós, lá no povo judeu, o tribunal era o sinédrio, onde as leis estavam gravadas, ficavam no sinédrio. Nós temos a nossa consciência, em que as leis estão gravadas na consciência. Então, quando a nossa consciência vai despertando dos problemas, é ela que vai nos julgar. Quando a gente sente remorso, o remorso é a constatação de culpa. É a consciência falando. Você começa assim, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo. É a constatação de culpa. Então, errei. E aí, o que eu vou fazer? O segundo passo, o arrependimento. O arrependimento é ótimo, é uma maravilha, mas resolve o problema para frente, não faço isso mais. Mas e o que eu já fiz? E aquele que sofreu por minha causa? O que eu fiz com ele? Então, ou seja, quando eu não faço para frente, mas o problema para trás ficou. Aí eu tenho que entrar no caminho da corrigenda. É a corrigenda que vai fazer com que eu corrija com aquele. E quem vai me dar condições para corrigir é Jesus. Então, ou seja, aqui nós falamos, é a nossa consciência, eu vou passar por isso. Quem que é o oficial? É reencarnação. Para não ser que ele te entregue, não te encerre na prisão. Você quer maior prisão para o espírito que o nosso corpo? Não sai daqui, não. Eu não vou sair das reencarnações, eu vou reencarnar enquanto eu precisar para aprender. Enquanto eu não aprender, eu vou precisar reencarnar. Quando Jesus falava, o filho do homem é aquele que não precisa mais reencarnar, ele já resolveu os problemas. Ele pode vir reencarnar igual Jesus encarnou aqui no planeta, em missão, trazer ensinamento. Mas para corrigenda, para aprender, para colocar, então essa prisão, te encerre na prisão. Dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Esse pagar é tradução. Eu até não gosto muito do termo pagar, porque nós, de baixo para cima, nós falamos que é castigo, que o Pai está castigando. Mas de cima para baixo é missão. Ele está nos dando oportunidade de aprender. Né? Então, é nessa linha aqui. Então, as claridades do Evangelho, onde Jesus não nos aparece complexado e sombrio, mas alegre, esperançoso, cheio de fé e coragem. Sua alegria não foi na terra a alegria barulhenta que perturba e irrita, porém a alegria sã que embeleza a alma e extasia de gozo espiritual. Sua seriedade não foi convencional, nem amortalhada na fisionomia lúgubre dos socorridos. Ele tinha sempre fé,
alegre sem ser ruidoso, foi sério sem ser macabro. Sua alegria era interior. Quando a exteriorizava, enchia de bênçãos o mundo. A gente lembra que ele falava assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa bonita. A outra coisa que ele falava, que é muito bonita, que ele fala que... Ah, eu coloquei ele aqui, que ele ia até falar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Ou seja, a gente sabe que Jesus não é o governador só do nosso orbe. Ele governa outros orbes. E ele, como Cristo, eu vou só falar uma coisa: tem muita gente esperando Jesus voltar. Jesus só pode voltar para quem ele já veio. E aí, a gente lembrando disso, nós estamos lembrando que nós estamos vivenciando o Natal. Natal, todo Natal, Jesus nasce, a gente pega o neném, embala e põe para dormir. Nós temos que fazer uma coisa. Nós não podemos pôr Jesus para dormir dentro da gente. Ele tem que crescer dentro da gente. Para que a gente possa mudar de jeito, porque é com ele que a gente vai aprender. Não tem como. É com ele. E a gente lembra de uma outra coisa. Quando ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, dentro disso aí, olha o que ele promete: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele não chama quem está numa boa, não. Ele chama quem está passando pela dificuldade, pela dor. Aí ele chama. E mesmo assim, ele não promete resolver os nossos problemas. Ele promete... O que ele vai fazer? O que ele vai prometer? Ele promete para o futuro: eu vos aliviarei. E para eu buscar esse alívio, eu tenho que algo fazer. Eu tenho que fazer, ele não tem condição de resolver para mim. Eu não consigo resolver o problema do outro, porque vai ser eu que vou resolver, eu vou resolver do meu jeito, não vai ser do jeito dele. Nenhum outro vai resolver para mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo, ele fala que é suave, o fardo é leve. É suave, mas existe, o fardo é leve, mas existe. Mas o jugo de Jesus, e eu vou contar uma coisinha, rapidinho, já está terminando. Eu aprendi numa igreja católica, já espírita, e vendo o padre fazer a consagração da hóstia. E eu estou vendo ele lá fazer, eu falei assim: meu Deus, mas essa hóstia é farinha de trigo com água mal assada. Agora, com o meio dele todo, esse é o meu corpo, e eu fiquei pensando, mas de repente deu um estalo. Eu aprendi, foi lá na igreja católica e depois de espírita. O corpo que eu tenho que comer, que é o jugo de Jesus, é o corpo doutrinário, é esses ensinamentos que ele nos ensinou. É isso que eu tenho que
colocar para dentro de mim, entrar para que possa sair pelas minhas mãos, pela minha boca, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, pelos meus olhos, pelo meu ouvido, como que eu ouço o outro, como que eu vejo o outro, como que eu sinto o outro. Então, é dentro disso. Olha, eu vou encerrar com a fala de um mocinho chamado João Evangelista. No Evangelho de João, ai, meu Deus, está lá no outro. É muito papel que a gente põe. Ele fala assim, lá no 21, ele fala assim, o João encerra o último capítulo do Evangelho dele, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João termina dessa forma. E realmente, se a gente for falar tudo o que Jesus fez em pouco tempo, nós não damos conta. Então, nós vamos devagarinho, aprendendo a fazer, seguindo ele de modelo, e chegamos lá. Que Deus abençoe a todos nós. Termina agora o DAE Convida, com o tema Cristo Jesus, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Obrigado a todos e até a próxima.